Boa noite! Boa noite, boa noite, boa noite! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do quadro Professores de Sucesso. Vamos entrando, vamos contando aqui de onde vocês estão participando dessa live. Sejam todos muito bem-vindos. Oi, Cleide, Natália, Mônica, sejam muito bem-vindos. Já vão me sinalizando se vocês estão me ouvindo bem, se vocês estão me vendo bem, se está saindo áudio legal. Eu quero dar um recado para você que está chegando agora. Nós temos um grupo no WhatsApp onde eu coloco o resumo de todas as lives que estão acontecendo, tá? Além do link do YouTube para você poder assistir essa aula gravada lá no YouTube, tá? E para você que quer começar essa jornada, né, de ensinar. Nosso objetivo aqui, eu quero já deixar essa entrada para vocês, é bem simples. E para quem é especialista na área da confeitaria, tem alguém aqui que é especialista há mais de 5 anos aí na confeitaria e quer começar a ensinar e acha que é difícil começar a ensinar? Porque assim, durante muitos anos, né, a confeiteira viveu com a ideia de que era cada um por si, Deus por todos. E quem queria aprender tinha que se virar, aprender a ser professora. Só que hoje, com a tecnologia, com a inteligência artificial, com os vídeos, com tudo que nós temos, nós estamos diante de uma nova fase. E essa nova fase é compartilhar o conhecimento. Não só vai fortalecer você como profissional, como vai fortalecer e transformar quem aprende com você. Então aqui, nesse quadro, nessas lives que vão até o final do mês, nós vamos receber nomes que fizeram história e que continuam marcando a confeitaria brasileira e que vão abrir a trajetória deles para contar um pouquinho como que eles começaram essa jornada de ensinar e mostrar para você que existe um espaço, existe um caminho que você pode trilhar, que você pode percorrer, que é o do ensino. Então esse quadro ele nasce com uma única intenção, mostrar para você que é possível, tá? Hoje, meu convite, né, é especial para a chefe Thaís Vieira. Ela vai mostrar para vocês essa trajetória que ela viveu como confeiteira, como a pessoa que estava ali à frente. Ela vai contar um pouco da trajetória dela mesmo. Eu contei, né, no vídeo, quando ela se inscreveu, por acaso, acho que foi isso, no curso de gastronomia, e até chegar no ensino, né? E que as pessoas ainda meio que olharam torto para ela quando ela entrou para ensinar. Então ela vai trazer um pouquinho disso para vocês. Hoje não dá para você ficar apenas na produção. Dá para você viver só da produção? Dá. Mas se você pode colocar um bracinho na educação, por que não? Por que não ter o braço da produção e ter o braço educacional, né? Já acabei de ver aqui que a chefe Thaís já está aqui na nossa live e eu vou chamar ela. É uma honra, é um prazer muito grande ter a Thaís aqui comigo nessa live, nesse quadro Professores de Sucesso. E quem sabe um dia você também não está aqui participando de uma live como essa, sendo chamada como professora de sucesso, não é mesmo? Deixa eu chamar a Thaís aqui, vamos lá ver se hoje não vai dar bug, né? Deixa eu chamar aqui Thaís, cadê? Deu certo. Ontem a live não deu certo, nós tivemos que ir lá para o Instagram da... Ih, espera aí, deixa eu baixar meu áudio aqui para não dar eco, eu não quero que fique com um som ruim. Espera aí. Ó, o da Thaís travou. Eu preciso que vocês me sinalizem aqui se... Ai, deixa eu pegar meu fone aqui para ver se melhora.
Thaís, eu acho que. Hello. Vocês estão me ouvindo bem? O áudio mudou, continua o mesmo? Vocês estão me ouvindo? Fala aí pra mim. Eu coloquei o fone de ouvido, a Thaís travou. É, você tá embaçada. Tô não, tô limpinha. Deve ser a internet dela lá travou. Antes para não dar nada errado. Acho que ela vai cair e vai entrar de novo. Vamos ver. Calma aí, calma aí, calma aí. Ai, meu Deus, gente. Só porque eu falei que deu certo, eu falei deu certo, aí travou a Thaís. Que coisa. Agora que eu consegui tirar, peraí. Vamos ver se vai agora. Deu bug aqui. Que agora foi, né? Em nome de Jesus. Agora vai. Ei, Thaís, boa Agora sim. noite, maravilhosa. Tá me ouvindo bem? Boa noite, meu amor. Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Você tá me ouvindo? Tá dando para ouvir bem? Tá, Tô tá tudo ouvindo, tranquilo? tá ótimo. Tá. Galera, eu preciso que Tá vocês todo mundo ouvindo? sinalizam Eu a coloquei até gente. o microfone para melhorar aqui o áudio. Tá. O pessoal que está aqui na live, sinaliza a gente se vocês estão nos ouvindo bem também. Seja muito bem-vinda. Muito Obrigada. prazer te conhecer assim. Eu já te vi nos eventos, mas você está sempre cheio de gente em volta, que a gente só passa de longe. Fala, ai, Thaís! Oh, meu Deus, o prazer é meu estar aqui. Muito grata pelo convite, né? Como você falou, às vezes Ah, as pessoas esperam por um momento de ser convidada como professor de sucesso, então para mim é uma honra estar aqui. ai, que delícia. Mas você é um sucesso, né, criatura? Você é um sucesso, né? Obrigada. E você vai compartilhar um pouquinho desse sucesso, compartilhar um pouquinho, porque a gente costuma dizer, né? O sucesso deixa rastro. Então, e você seguiu rastros para você chegar onde você chegou, né? Sim. Da mesma forma que nós olhamos para aquelas pessoas que são um sucesso, também a gente precisa só contextualizar uma coisa aqui, gente. O sucesso para mim, às vezes, não é o mesmo sucesso para Thaís, não é o mesmo sucesso para Leila, não é o mesmo sucesso para Ana. Cada um tem o seu sucesso, não é que tem o seu sucesso, né? Tem a sua percepção de sucesso diferente, né? É que é bem Então, a quando a gente não gente diz pode a questão de verdades. A verdade pode ser diferente para cada pessoa, né? Então, cada pessoa tem o seu exatamente. sucesso. Exatamente, exatamente. Então, às vezes a gente fala assim, tem pessoas que veem o sucesso como só, tipo assim, a pessoa exibindo coisas. Isso às vezes não é sucesso. Para mim não é sucesso. Sucesso para mim é ter tempo. Isso para mim é É sucesso. dormir, Tempo. é conseguir dormir bem, é o sucesso. É isso aí, isso aí. Para mim, sucesso se resume a liberdade de tempo. É Pronto. verdade, é isso mesmo. Que é hoje tão caro, né? Hoje, e para nós que somos mães, né, temos filhos, então eu acho que esse é o valor mais caro que a gente paga quando a gente vem o nosso tempo. E foi por isso que esse quadro nasceu do Professor de Sucesso, foi por isso que eu me posicionei indo contra tudo que eu estava ouvindo e contra todas as pessoas que estavam falando de ser uma mentora para confeiteiras que querem ensinar, porque eu venho da produção, depois 10 anos como professora, só para contextualizar, 10 anos como professora, e de 2024 para 2025 eu fiz a transição para ensinar quem quer começar a ensinar. Mas eu queria só lembrar uma coisa, eu já ensino pessoas que querem ensinar desde 2018, então não comecei ontem a dar mentoria para confeiteiras que querem ensinar. Porque não tem no mercado, né? Quando você começou a ensinar, você não tinha uma confeiteira que orientasse você para como você ensinar. Você ia copiando, modelando o que uma estava fazendo, o que a outra estava fazendo, via como funcionava para você, comprava cursos de marketing digital que ensina você a criar seu curso e montou o seu rolê
o seu braço educacional, né? Pelo menos foi E assim muitas das comigo. vezes a gente procurava também uma pessoa, mas a pessoa se fechava, tipo, de alguma forma não queria Isso, eu ensinar ia a falar gente. isso. Exatamente. Sempre foi um mercadinho do tipo cada um por si, Deus por todos. Eu aprendi sozinho, então você que lute. No É, máximo exatamente. era uma dicasinha aqui, uma dica ali. Então, quando eu Exatamente. vi isso e eu senti muito isso nas feiras de confeitaria, vendo tantas feras assim, sabe, profissionais de altíssimo gabarito, com medo de vender o seu conhecimento, como assim? Com medo de vender seu conhecimento. É porque Aí assim, eu as pessoas não. têm uma visão que é uma competição, sendo que não é uma competição, Não entendeu? é uma competição. É. Conta lá a sua história, Thaís. Chega, fica à vontade. Tô me sentindo em casa já. Não, é assim, às vezes as pessoas forçam muito a barra, né? Porque assim, eu sempre digo que quando tem que acontecer as coisas vão acontecendo de maneira natural. Nunca na minha vida eu forcei nada. Entendeu? Tanto que os meus amigos falam, meu Deus, eu queria ser tão de boa que nem a Thaís, porque eu já fico ansioso. Se a pessoa fala que vai me mandar mensagem, eu já quero Já mandar fica mensagem para a esperando. pessoa antes, para perguntar, não sei o quê. Eu falo que não, eu vou esperar aqui, porque tudo tem seu tempo. Se não for agora, um dia vai ser. Entendeu? Isso aí. Eu nunca tive, assim, na minha família, algum confeiteiro, eu nunca tive ninguém que fizesse assim. Tinha umas tias que às vezes faziam um bolo aqui, um bolo ali. Uma vez eu lembro da minha avó fazendo um bolo também. Só que sempre era aquela coisa mais, digamos que comprava a caixa pronta, botava a misturinha ali e pronto, era maravilhoso. Eu sempre quis aprender um bolo que uma vez eu vi uma tia minha fazendo, eu acho que eu tinha. É uma lembrança que eu tenho assim, uns 5, 6 anos eu tinha. E eu lembro que ela Aham. botava uma caixa de leite, uma lata de leite condensado na época dentro da massa do bolo. E eu nunca, até hoje, sei qual era essa receita, mas um dia eu vou criar uma receita dessas para aprender a fazer. Aí eu só sei que essas coisas, assim, querendo ou não, criam gatilhos na gente dessa curiosidade, né? Só que É. na minha vida eu nunca consegui fazer antes, né? Antes de começar nesse mundo, eu nunca imaginei fazer um bolo, né? Nunca Amiga, na quando eu criei a vida. sua história, eu vou ter que te interromper nesse momento, porque eu estava esperando para poder falar isso para você. Quando eu contei a sua história, eu falei, eu estou contando a minha. A única diferença é que eu não fui para a escola de gastronomia, porque eu identifiquei que na escola de gastronomia eu não iria fazer o que eu queria fazer, que era a arte do cake designer. Mas eu nunca tive ninguém na minha família que fizesse bolo, que Que te desse trabalhasse com rumo, cozinha. né? Tipo, Que fazer falasse, assim, foi boa. por causa da minha avó que eu gosto e amo a confeitaria. Não, não foi por causa da minha avó, não foi por causa da Depois minha do mãe, foi que porque eu é. precisava de dinheiro mesmo. Exatamente isso, entendeu? E tipo, eu fui descobrindo, porque na verdade eu não tinha esse lado da confeitaria em mim. Eu nunca tive um lado de fazer doces em mim. Entendeu? Nunca eu imaginei na minha vida eu vou fazer bolos. Não. Eu, Nunca. tipo, comecei a fazer comida em casa. Depois que eu saí, assim, porque eu não tive, como muitas pessoas também não tive uma infância fácil, as pessoas me veem hoje no Instagram, pensam que eu sempre tive muitas condições, sempre fiz, a Thaís viaja, a Thaís faz isso, a Thaís faz aquilo, faz festas caríssimas. Mas, gente, eu nunca tive condições de fazer isso na minha vida. Na minha infância, eu nunca tive um aniversário, nunca pude viajar. A primeira viagem assim que eu fiz na minha vida mesmo para passear foi com meu marido, entendeu? Então, assim, hoje, graças a Deus, eu consigo proporcionar para o meu filho aquilo que eu não tive na minha infância. Então, eu aproveito cada minuto. Ah, a Thaís é rica. Não, a Thaís tem cartão de crédito. É diferente. É sobre isso. Muito bom. A gente trabalha muito para conseguir manter aquilo que a gente quer para nossa vida, né? É. Então, quando eu comecei assim a fazer o primeiro bolo da minha vida, eu comprei uma caixinha de bolo de laranja e uma caixinha de bolo de chocolate. Levei para fazer numa casa que eu morava, porque a gente sempre se mudou muito quando eu era criança, era de uma casa para outra, eu nunca tive assim uma casa fixa na minha vida. E a gente chegou numa casa que era assim do lado de uma taberna, de uma lojinha que vendia as coisas e tal. Aí eu cheguei, comprei as caixinhas e fui fazer lá em casa. Consegui fazer. Ok, fiz o primeiro bolo, beleza. Aí eu, toda feliz, vim pra casa do meu, na época ele era meu namorado pra fazer aqui.
Quando cheguei aqui, menino, o bolo, eu acho que tava parecendo esse plástico filme aqui. Ele deu uma mordida no bolo. Ele, meu bem, é melhor você fazer comida salgada, né? Não faça mais doce, não. Poxa, isso é um sinal. Tá bom, então. E aí, quando eu tava morando aqui com ele, eu aprendi algumas coisas de cozinha com a minha sogra. Minha sogra me ensinou a fazer feijão, eu não sabia nem fazer feijão, entendeu? Quando eu vim pra cá. Porque, assim, na minha infância a gente tinha uma rotina muito doida, a gente não tinha uma rotina fixa. Porque minha mãe sempre foi cantora, né? E quem cuidava da gente era minha avó. Então, minha avó, depois de um tempo, adoeceu, então ela não fazia comida rotineiramente. Minha mãe via viajando, então não tinha assim com quem aprender. A gente, às vezes, não fazia almoço, já pulava para lanche, essas coisas. Então, eu ia aprendendo a cozinhar assim como fala que manar na tora, entendeu? Vai, se joga e faz alguma coisa. Então, quando eu vim pra cá com a minha sogra, que eu comecei a aprender um pouco mais de cozinha. E aí eu peguei gosto por aquilo, porque como eu não fazia lá, então passou a ser uma coisa nova pra mim, entendeu? Fui gostando dessa área, ficava inventando prato, finais de semana, tarará. E aí foi quando meu marido sempre foi uma pessoa que falava pra mim, estuda, estuda, que conhecimento ninguém tira de ti. Vai, pagava tudo Verdade. pra mim, pagava as coisas pra eu estudar, porque eu ainda era, querendo ou não, eu ainda era menor de idade, e ele já tinha um trabalho e eu não. Então ele vai estudar. E aí foi quando eu terminei o ensino médio e fui fazer o ProUni, né? Fiz o Enem, e aí pelo Enem me inscrevi no ProUni para conseguir bolsa na universidade, nas universidades particulares. E aí eu me inscrevi, a primeira opção era enfermagem. Me inscrevi na enfermagem, mas era uma faculdade que era muito disputada. E, tipo, eu tinha tirado 800 e pouco na redação, quase 900, mas mesmo assim, pela nota de corte, ainda tava muita gente na minha frente para pouca vaga. E aí, a outra opção que eu vi lá era gastronomia. E aí, eu vi que É na mais fácil. gastronomia, a disputa pelas vagas não era tão grande. Pela minha nota, eu estava lá entre os primeiros. Então, ó, gastronomia, aí eu fui ver a grade do curso, vi que tinha cozinha italiana, cozinha francesa, cozinha mexicana, cozinha disso, cozinha daquilo, cozinha... Eu, bom, tem muita coisa de cozinha e eu tô gostando muito dessa área, então eu vou botar ali gastronomia como uma segunda opção. Só que aí deu uma semana, aí já me chamaram lá para minha segunda opção, que foi gastronomia, porque minha nota já alcançou. Me chamaram na faculdade, aí eu fui lá. Aí eu ainda ganhei uma bolsa de 50%. Ó, Pô, vou fazer. Eu gostei. Era um tecnólogo de 2 anos. 2 anos ou foi 2 anos e meio? Acho que foi 2 anos. Isso faz 10 anos. Tá bom, vou lá. 10 anos não, tem 13 anos, foi em 2012, 13 anos. Aí vou lá. Fui lá e tal, me inscrevi, comecei a faculdade. Conheci muita gente maravilhosa que até hoje tenho contato. E aí, quando foi ao terminar meu primeiro período, que comecei em julho, né? Terminei em dezembro. Quando terminei em dezembro, eu já estava com mais dores no meu tornozelo, né? Porque antes de começar a faculdade eu tinha machucado. E aí, quando foi em dezembro, as dores voltaram, né? Mais fortes. E foi quando meu médico falou que eu ia precisar operar. E aí, eu operei em janeiro. E aí eu fiquei nesses 6 meses com a faculdade trancada, sem retornar. Porque eu fiquei em recuperação, fazendo fisioterapia, essas coisas, usando muleta. E aí fiquei parada nesse período. Aí voltei, fiquei de janeiro a junho parada. Quando foi em julho, voltei para fazer o segundo período, já voltei em uma turma diferente. Só que eu já voltei com bota imobilizadora, que, tipo, não tinha sido 100% sucesso, né, minha cirurgia. Então, eu fiquei com algumas sequelas nesse tornozelo. E aí, fiquei, mesmo assim, indo para a faculdade, de muleta, tarará, tarará. E terminei meu segundo período em dezembro. Aí, quando foi janeiro, começou o terceiro período. Aí, no terceiro período, já veio a panificação. Aí, tipo, eu tava estudando as cozinhas, eu tava amando. Mas aí, quando chegou na panificação, já brilhou, assim, uma estrelinha, né? você gosta dessa parte de panificação? Eu amo panificação. Foi, assim, a Ah, primeira coisa que me conquistou. Foram os pães, os salgados, as pizzas,
tudo que envolvia ali. Eu falo que se eu fosse da padaria, eu estaria, amiga, com 80 por 80. Porque eu amo pão, eu amo comer pão. Eu amo comer Ai, pão, eu entendeu? assim, hoje eu não consigo comer muito, né, por conta da bariátrica, por conta do estômago, do emagrecimento, mas eu amo fazer. Meu Deus do céu. É muito legal fazer esses salgados diferentes de tudo, sabe? Massa cozida, massa frita, massa folhada, é tudo. Eu amo. E aí foi o que me conquistou pela primeira vez. Foram eles. Havia aquela variedade de coisas na minha frente, e eu, caramba, que legal. É massa. Foi quando, nesse módulo de panificação, veio os bolos caseiros. Aí foi quando, pela primeira vez, a Thaís acertou fazer um bolo pesadinho, com todas as medidas, bolo fofinho, bolo levinho, eu fiquei muito orgulhosa. Só que lá, querendo ou não, a gente trabalhava com brigadas, né? Trabalhava com outras pessoas. E assim, querendo ou não, sempre tem pessoas que têm mais experiência que você e, querendo ou não, acabam roubando aquela chance que você tem também de mostrar alguma coisa, de fazer alguma coisa. Porque, Que é assim, muita quando gente? é muita gente. Era quase 40 pessoas na minha turma. Então, a gente conseguia mais, às vezes, olhar do que fazer em si. Ah, tá. Entendeu? A não ser quando fosse para apresentar trabalho, que eu sempre gostei de falar muito, eu e meu amigo, então era para cima da gente para apresentar. Mas agora, quando era na prática, aí complicava um pouquinho às vezes. Aí a gente ia fazendo tudo bacana. Aí, quando chegou o último período, veio ela, né? Veio a maravilhosa confeitaria. Ai, como eu amo. E aí foi quando veio muita coisa, muita coisa, muita coisa. A gente estuda muita teoria, né? Na faculdade tem muito mais teoria do que prática. Por isso que, Aham. assim, eu acho que eu entrei no local certo, Na hora porque certa. eu não tinha conhecimento de nada e nem sabia o que eu ia fazer da minha vida. Porque antes disso tudo, eu já trabalhei como auxiliar administrativo, trabalhava em escritório, trabalhava em tudo, menos com isso que eu trabalho hoje. Então, eu já tentei fazer de tudo na minha vida. E Nós aí, somos muito parecidas, cara. Eu fiquei né, chocada quando eu eu contei essa faço de história. tudo. Eu sempre falo que, tipo, eu só não fico desempregada, que até cortar cabelo eu corto. Me deu É. uma máquina, uma tesoura que eu me viro ali, faço cada coisa. Aí eu peguei e comecei a despertar um interesse muito grande pela confeitaria, muito grande mesmo. E aí foi quando o meu professor, na época o professor Deusvaldo, eu lembro até hoje, porque até hoje eu revi ele tem um tempinho já, mas eu já fiz curso com ele novamente. Aí ele viu que eu tinha muito interesse e falou para mim que ia estar ministrando o curso fora, que se eu tivesse interesse, me passou as informações. Aí eu fui com o mozão, né? Na época a gente já tava casada, eu e meu marido. Aí eu cheguei e falei, amor, vai ter um curso tal, disso e tal. Aí ele foi lá e investiu para mim no curso. E aí eu saía do curso direto para a faculdade, que eu estudava à noite, eu ia fazer o curso durante o dia e à noite ia. Ia pra E aí faculdade. ia para a faculdade. Aí nesse curso foi quando a gente foi aprender mais na prática as bases da confeitaria, tudo sobre, tudo bonitinho. E aí, quando acabou esse curso que eu fiz lá com ele, eu ainda estava estudando, né? Ainda estava fazendo faculdade, estava no último período. Aí eu peguei e fiz o quê? Fiz um currículo bonitinho. Aí, na época, a gente ainda ia atrás de emprego nos classificados do jornal, né? A gente comprava um jornal enorme e aí saía caçando lá nos classificados. Aí eu saí olhando tudinho. Onde precisa de confeiteiro? Onde precisa de confeiteiro? Ok. Menina, eu saí enviando meu currículo, assim, ó, pra tudo que era e-mail que eu via lá. Ixi, saí enviando, enviando, enviando. Aí me chamaram pra trabalhar em um hotel, né? Bem famoso aqui de Manaus. Aí, beleza, fui lá. Trabalhei, eu acho que uns 45 dias. Vem cá. E aí, saí, que eu tava só substituindo, né? Uma confeiteira. Dá boa noite, filho. Boa noite. Boa noite, tudo bem, Tudo bom? príncipe? Tudo sim, né, filho? Uhum. Tá bom, agora a mamãe vai continuar, tá? Vai lá com o papai. É o que faz as caretas. Ele mesmo, fala demais. E aí saí, né?
desse local que eu fiquei poucos dias, eu fiquei 45 dias lá, mas consegui ganhar uma experiência boa, que eu estava lá substituindo somente as férias da confeiteira principal. E Aham. beleza, saí de lá e continuei enviando currículo para todo canto. Aí foi quando eu cheguei e uma confeitaria que tinha aqui em Manaus, ela vendia tortas, né? Que tem uma franquia famosa que vende tortas aqui em Manaus. Então a dona estava largando a franquia e aí queria uma pessoa que continuasse produzindo as tortas. Só que eu cheguei e falei para ela, ó, tô na faculdade, não sei muito, mas estou disposta a aprender. Porque é uma coisa que eu gosto, entendeu? E aí foi quando ela chegou e falou, não, é exatamente isso que eu quero, uma pessoa que queira, porque eu tenho um professor do Senac que vai te passar uma semana assim, ensinando tudo que você precisa aprender. Maravilha. Inclusive, hoje, essa pessoa, que era dona lá da loja, me achou no Instagram, viu meus destaques, eu conto dessa história, e mandou uma mensagem assim muito linda de que ela tá muito feliz de tudo que aconteceu, que ela sente muito orgulho de ter visto onde eu cheguei e tal. E eu fiquei muito feliz também ela ter mandado mensagem, porque, tipo, depois que eu fiquei lá, ela só ficou aberta durante um mês porque precisou fechar, porque o marido foi Ah, transferido para outro local e ela não ia continuar mais com confeitaria. E aí, ou seja, tipo, eu fui lá somente porque eu tinha que estar lá naquele momento, entendeu? para Porque aprender. depois, para aprender, porque depois que eu aprendi, tudo isso que eu aprendi lá foi quando eu estava morando no meu apartamento e comecei a vender. Comecei a pegar encomendas, escondido, porque no condomínio não podia. Depois que eu comprei apartamento, me mudei, foi que a síndica encarnou comigo, encasquetou comigo que eu não podia vender, porque não era comércio o meu apartamento. Mas, gente, como que eu vou pagar meu apartamento se eu não trabalhar, mulher? Um dia me mandaram uma multa, porque um cliente foi buscar um bolo lá dentro do condomínio. Entendeu? Aí eu fiquei brava, brava. Caramba, gente, que isso? Foi. E aí eu, como é que eu vou pagar minhas contas agora se eu não posso trabalhar? Tá bom, deixa pra lá. Me vendia. Postava no grupo lá que eu tinha disponível. Só sei que, graças a Deus, deu tudo muito certo, porque consegui uma clientela assim no boca a boca por fora. E foi quando, em 2016, eu abri o meu Instagram, né? Só que no decorrer desses anos, eu fui ganhando muito peso. Porque como eu estava com esse problema no tornozelo, assim que eu terminei a faculdade, eu precisei passar por outra cirurgia do tornozelo, que foi uma cirurgia mais radical. Eu precisei, porque assim, quando eu era mais nova, eu estava andando na rua com a minha mãe, pisei errado, virou meu pé, pisei num buraco, virou meu pé. Só que nisso que virou, fraturou, fissurou o meu osso e, tipo, a mamãe parou um táxi na hora e me levou pro hospital. Só que quando chegou lá, são aqueles médicos que têm muita vontade de atender a gente, sabe? E Nossa, aí ele nem olhou direito o meu a raio-x e fatura. falou que foi só uma torção e me mandou para casa. Só que tinha que imobilizar meu pé precisava ficar imobilizado. Como não imobilizou, ao invés de calcificar, necrosou. Aí eu Não. perdi um terço do osso que dá o movimento pro pé, entendeu? E aí, depois que eu terminei a faculdade, precisei passar por essa segunda cirurgia. Porque, assim, o primeiro médico que eu fui, eu tinha 18 anos quando aconteceu isso. O primeiro médico que eu fui, ele olhou, assim, minha ressonância na época, analisou toda a minha ressonância. Eu, com 18 anos, dentro do consultório dele, tava eu e minha irmã. Ele chega e fala, olha, olhei aqui teus exames, não tem nada que eu possa fazer. Vou lhe dar aqui uma declaração para você no INSS que você pode ser considerado deficiente, porque não posso mais fazer nada pelo seu tornozelo. Se eu for mexer Não. nele, vai ser para colar o seu pé na perna e você perder o movimento. Aí, tipo, primeiro médico que eu vou especialista, um dos mais renomeados aqui de Manaus, chega e fala isso pra mim. E meu mundo caiu, desabou ali na hora. Só que aí foi quando eu encontrei esse meu médico, que é o que eu faço acompanhamento até hoje. Ele é, assim, uma pessoa incrível. E aí foi ele que fez as minhas duas cirurgias, né? Que a minha segunda cirurgia foi a mais invasiva, que precisou
tirar a tíbia da frente, fazer enxerto do joelho no tornozelo, depois fixar com parafusos. Aí eu tenho parafuso fixo até hoje no tornozelo, então por isso eu tive uma recuperação muito longa, né? Então depois da faculdade eu fiz essa outra cirurgia. E foi uma cirurgia onde eu tive que ficar praticamente 6 meses em tratamento, em fisioterapia, sem poder pisar, nem nada. E aí, nisso era trabalho, né? Era ter que parar de fazer tudo para voltar aos pouquinhos. E nisso eu fui ganhando muito peso, porque querendo ou não, nós que somos muito independentes, ter que depender de outras pessoas tem uma carga muito grande em cima da gente. A gente É um desafio. é um desafio muito grande, tipo, ter que pedir água de alguém para pegar pra gente, e a gente pedir às vezes alguma coisa a ver aquela cara, aquele bico já de, pô, Às entendeu? vezes nem tá fazendo bico, às vezes é porque a gente está tão incomodada de estar naquele lugar que a gente acha que a pessoa está A fazendo gente bico para começa a ver nós. muita coisa, né? É, é, Então, foi uma barra muito grande, muito grande. imagina. E aí a gente acaba descontando na comida, né? Então, tipo, eu nunca fui de comer muito doce, mas sempre me acabava em besteira. Era pizza, hambúrguer, salgado. Era tudo assim de comida mesmo, entendeu? Às vezes à noite abria, ia esquentar um feijão, fazer um frango, fazer um bife. E era nisso. E nisso eu engordei, eu acho que uns 30, 40 quilos, né? Nessa brincadeira. Eu cheguei a pesar mais de 100 quilos. Não tem Tá sem áudio? áudio? Tem áudio, sim. Tá com áudio, tá todo mundo ouvindo? Tá. Só de vez em quando a sua internet ela fica quadriculada, assim, aí a sua imagem fica meio quadriculada, mas eu Mas acho o que é a áudio, oscilação da internet, mas o áudio está saindo super bem, o não áudio travou tá em nenhum bom. momento. Ah, graças a Deus. Tá? Aí, só sei que aí depois disso, quando foi em 2016, eu já tinha, assim, aumentado muito de peso e tal. Só que mesmo assim eu não parava. E eu comecei a fazer um curso, né? Tá, comecei a estudar mais. Fui fazendo um curso aqui, um curso ali. Na época, chantininho estava no auge. Fui fazer curso de chantininho, depois fui fazer curso de pasta americana. Porque assim, quando a gente está iniciando, a gente quer tentar de tudo, quer aprender Mergulha em de tudo. tudo, né? É, Aí, bom, eu tinha que saber o que eu queria ainda fazer, porque a confeitaria é uma área muito grande, muito grande, muito grande. é. Então a gente meio que entra perdida se a gente já não entrar sabendo o que a gente quer. Então eu acho que eu tinha comprado coisa de pasta americana que por anos eu nunca tinha usado. Porque eu fui vendo, fui comprando, e vou usar, vou usar. E a gente acaba que nem usa. E aí foi quando em 2016 eu comecei a fazer curso. E aí comecei a postar as coisas no meu Facebook primeiro. Aí eu movimentava bastante meu Facebook. E aí uma vizinha minha que se tornou amiga falou para mim na época o Instagram tava começando a crescer muito em 2016. Aí ela, amiga, cria um Instagram para ti. Vai, faz um Instagram para ti. Tanto que esse aqui que eu tô hoje é o meu primeiro Instagram, né? É igual o Não, meu. É. não era Chefe Thaís Vieira, era Thaís Tortas Artesanais, porque eu vendia tortas, né? Tanto que se vocês rolarem meu feed, tem mais de 2.000 postagens. Se vocês rolarem, vocês vão ver minha primeira postagem, que tá lá até hoje. De um bolo uma torta de chocolate, bem chocolatuda, com morango em cima. Então tá lá, a minha primeira torta que eu postei aqui. Só que, tipo, antes o engajamento muito maior era Facebook. E aí eu É. postei meus vídeos no Facebook. E aí eu ia postando, postando, mexendo as coisas na mão. E aí o meu marido, tu não quer um negócio daquele de girar? Que era bailarina, né, na época. Aham. Peguei e aí ele já patrocinou uma bailarina pra mim. Eu toda empolgada, gravei um vídeo com a bailarina. Quando eu vi, eu postei o vídeo no meu Facebook, tava viralizado no Facebook. Tipo, era em 2016, quase 10 anos atrás, uma viralização no Facebook. Nossa, era trilouco, era um É. engajamento assim de milhões. Das alturas. Menina, o meu vídeo com a minha bailarina nova, que eu tava toda feliz, foi parar na fabricante da bailarina.
E aí a fabricante da bailarina entrou em contato comigo. Ah, vamos fazer uma parceria para você divulgar, fazer vídeo com nossos produtos e tal. Aí, meu Deus, minha primeira parceria. Minha primeira permuta. Bora. Menina, a primeira caixa que chegou para mim, assim, foi um sonho. Um sonho, um sonho. Foi com mais 5 bailarinas, com espátulas, com fouet, com tudo. Ai, meu Deus, eu fiquei doida. Aí foi quando eu comecei a postar mais vídeo no Facebook. Ia postando É mais e porque foi quando. o resultado, ele traz mais inspiração para nós, né? Quando a Isso, gente ele tem resultado, motiva. o resultado ele é um motivador. Eu ouvi esses dias Sim, isso. E é só verdade. que para quem não tem resultado, por exemplo, você posta e não tem resultado, que o resultado não seja um empecilho para você também parar, porque é tudo uma plantação. Se você não Exatamente tivesse isso. postando mesmo sem resultado, ela não teria te visto, o seu vídeo não teria bombado. Meus vídeos tinham o quê? 5, 10 curtidas. Não, às vezes as Muitas pessoas não coisas querem, né? antes. Elas querem fazer um post e esse um post elas já querem viralizar com eles. Não, gente. Vocês precisam continuar, porque eu postei É, inúmeras coisas antes de viralizar, assim como postei inúmeras coisas depois que não viralizou. Então, isso assim, aí. gente, em algum momento vai chegar a hora, entendeu? É, Não foi antes nem foi depois, foi foi aquele. na hora. Foi na Isso hora, aí. entendeu? Então, assim, não é motivo para você parar. Quando chegar o seu momento, vai chegar. Só continua, só vai. Só continua. Isso aí. E aí, depois disso, eu continuei fazendo meu conteúdo, né? E aí foi quando um amigo meu começou a dar aula de gastronomia em um local aqui em Manaus. E aí foi quando ele viu que eu já tinha bastante curso, tinha bastante conhecimento. E aí ele me indicou para dar aula de confeitaria. Que ele chegou e falou para minha amiga, estão precisando de professora de confeitaria aqui no instituto e tal. Me indica. Aí eu fui lá fazer uma entrevista. Aí no dia que eu fui fazer a entrevista, a professora que ia iniciar uma turma faltou. E Um aí ele já professor. me colocou para entrevista, para o teste ser uma aula. Só que no momento que eu cheguei lá, eu era tipo inexperiente. Era a primeira vez que eu estava dando uma aula para uma turma. Isso foi já início de 2017. Nunca tinha tido contato assim com ensinar alguém. Só com os meus vídeos de tutoriais no Facebook. Assim, quando a gente chega em uma sala de aula para ensinar alguma coisa para alguém, se a gente não está totalmente seguro sobre aquilo que a gente está ensinando, as pessoas sentem a nossa insegurança. Então, eu estava bem Ainda segura com mais um ele. grupo, né? Eram várias pessoas, não era Eram, se eu uma não me pessoa, engano, né? de 7, 8 pessoas. É. E que essas pessoas estavam esperando a outra professora, entendeu? Já conheciam, já tinham contato com a outra professora e estavam esperando ela. Então, eu já sofria ali com a pressão deles. Cadê a outra professora? É ela que vai dar aula pra gente? Aí ele perguntou, né, o que eu ia querer ensinar com os materiais que tinham lá. Aí vou ensinar torta, porque é o que eu sei melhor fazer, então é o que eu sei que eu vou ensinar melhor. E aí ensinei as tortas, foi uma aula muito legal e tal. E ele falou: você vai estar contratada e vai ficar com essa turma. Eu, ótimo. E aí foi quando na semana seguinte elas me viram lá novamente. E aí já era conteúdo de tortas de novo, mas era uma aula diferente. Só que aí elas chegaram e falaram com o coordenador. Foram reclamar, ela que vai dar aula. Se for ela que for dar aula, eu não vou fazer o curso, eu vou trancar. Ou vou mudar de dia. Porque eu não quero fazer aula com ela. E ele me falou tudo. Ele falou que vai ser ela que é nossa professora agora, ela que tá com essa turma, então você pode trancar, porque a gente não vai tirar ela. Tipo, ele se impôs lá por mim e eu valorizo isso demais até hoje. E aí tiveram Comprou alunos sua que briga, realmente né? trancaram. Mas tiveram alunos que realmente trancaram, que não ficaram. Aí tiveram outros que mudaram de turma. Mas tiveram alunos que ficaram lá comigo e gostaram da minha aula e ficaram lá e se formaram comigo naquela turma. Mas aí no decorrer das aulas eu ia aprendendo junto com eles também.
né? Porque como eu tinha tido muita técnica, tinha feito muitas outras coisas, eu aprendi muito com elas na prática, né? A gente que estuda muito, a gente sabe como é tudo na teoria. Mas tem vezes que a gente não tem a oportunidade de pôr isso na prática, mas lá com ela a gente ia fazendo isso tudo juntos. Só que foi uma coisa assim que foi crescendo tão rápido, essa minha turma, que quando eu vi, era uma aula na segunda-feira à noite que eu tinha. Quando eu vi, em questão de 3 meses, eu já tinha assumido todas as turmas de confeitaria do Instituto. Eu já estava com 8 turmas de confeitaria lá, entendeu? E a tendência só foi crescendo cada E vez mais. olha que engraçado, né? E que lição que fica para quem está aqui ouvindo essa história. Principalmente para você, porque essa live é para você, confeiteiro especialista, que deseja, que tem esse quentinho no coração de começar a dar aula. Normalmente, às vezes você entra na live, sai da live, entra e fala: ah, não, ensinar não é para mim. Eu não quero saber desse negócio de ensinar, não. Meu negócio é produção. Só que vai chegar um tempo que a sua profissão, ela meio que te empurra para a educação. É quase que natural. Aí você escolhe não ensinar ou escolhe sim, eu vou olhar para isso aqui com mais carinho e com mais atenção. Hoje você não precisa andar sozinha, né? Até porque eu acho um erro do Instituto, eles não... tipo assim, eles colocam um professor lá. Toma aqui. E te dão o básico do básico, porque eu já fui convidada e eu já dei aula para alunas que eram professora no Instituto. Então, eu estou falando porque eu sei mais ou menos como é que funciona essa questão. Eles tinham que ter um curso preparatório para professores, até de condução dos alunos, de como ter uma comunidade engajada, né? Todo porque não é só você chegar lá e passar, como você falou, não é só chegar lá e passar a teoria. Cara, você vai ter que ir para a prática, você vai ter cada pessoa, são 8 pessoas na sala, vezes 2, ou seja, são 16 olhos ali em cima de você, todo mundo te olhando, querendo te devorar, querendo aprender tudo com você, querendo sugar a sua alma, porque elas estão pagando e estão pagando caro. Exatamente isso, Então, é é uma um pressão desafio. grande. Então, o que eu queria que as pessoas tivessem, que estão aqui ouvindo, quando você está ali, que você esteve naquela sala e tinham várias pessoas saindo porque você estava entrando, você teve a escolha de falar assim, cara, isso aqui não é para mim. Eu não quero isso aqui, não quero passar por isso, eu acho que isso aqui já deu, não preciso ser humilhada dessa forma. Você teria vários cenários que você poderia desenhar para não viver aquilo ali que você estava vivendo naquele momento. É Mas verdade. você simplesmente falou assim, não, é a minha primeira, estou aprendendo junto com você e vou ficar aqui. E teve alguém que comprou essa briga por você e te manteve ali. E eu acho que essa é uma das maiores lições que a gente tem que ter quando a gente vai dar uma aula e a aula não sai como a gente gostaria, porque a gente cria um protótipo na nossa cabeça de que vai ser tudo perfeito e, cara, não vai. Vai dar coisas erradas, vai dar erro. E tá tudo bem você errar, porque você é humano, né? Tá A tudo gente bem pode ter errar. 13 anos de profissão, a gente vai errar, gente. É do ser humano, né? Exatamente. Errar, é normal, entendeu? Só a gente tem que só aprender com o nosso erro. A gente não pode permanecer naquele erro para sempre. E ter a humildade, né? De você falar bem assim, ó, isso aqui eu não sei, como a Sá falou ontem, isso aqui eu não sei, vou buscar o conhecimento e vou trazer para vocês. Exatamente isso. Eu sempre bato nessa tecla mesmo. Não, quando eu não sabia, eu chegava e falava, amor, eu nunca fiz isso, mas a gente vai aprender aqui. Eu vou estudar sobre e a gente vai fazer. E vai dar certo. É isso aí. Entendeu? Tinha dias que dava, tinha dias que não dava. Aula de macarrões. Nossa, nunca tinha feito na prática macarrões. Teve aula que os macarrões ficaram lindos, mas tiveram aulas assim que foi uma negação, entendeu? Mas é uma coisa que faz parte, É. entendeu? E, e nesse ano, de 2017, que foi quando eu comecei a dar aula, foi o ano em que eu viralizei, né, no Facebook. E foi o ano que eu fiz um curso profissionalizante também aqui em Manaus, que teve de 5 dias, com a professora Janaína Soconi, que eu nunca Ah, eu esqueço. sei quem é Ela isso. foi um amor na minha Eu vida. Até conheci a hoje eu Janaína sou muito Suconic na. Eu conheci ela na na. Cipã. Não, conheci na Educar. Olha, Na ela é meu época da amor. Educar. Foi uma pessoa assim que teve muita influência no meu início de dar aula em lojas.
Entendeu? Porque foi depois dela que eu comecei a dar aula em loja. Ela me indicou muito, graças a Deus, e me ensinou muito, e eu sou muito grata pela vida dela, porque foi assim uma coisa inesquecível na minha vida, foi ela, Janaína Sifonic. E em 2017 foi o primeiro ano também que eu criei a coragem e fui me embora sozinha para a FIPAM. Foi a primeira FIPAM que eu fui. A gente não tinha ainda esse monte de feiras que tem pelo Brasil. A nossa única referência que tinha Era FIPAM. era a FIPAM. Então, criei coragem e fui me embora. Mas antes de ir para a FIPAM, eu já tinha tido a minha primeira experiência em São Paulo, que foi uma eliminatória para o Bake Off 3, né? Participei da seleção pro Bake Off, só que, tipo, eu era muito inexperiente, muito inexperiente. E aí, não me saí bem na entrevista e eu entendo completamente eles por não terem me colocado lá no elenco, porque não ia ser legal. Foi o mesmo Bake Off que o Dário ganhou, né? Aham. E aí conheci, inclusive, Dário lá nessa eliminatória, mas eu era muito diferente do que eu sou hoje, né? E aí voltei para Manaus, depois fui para FIPAM. Na FIPAM fiz muitos contatos, fiz muitas amizades assim, muito maravilhosas que eu tenho até hoje na minha vida. Tanto que lá eu conheci Josi, e Josi foi a primeira pessoa que falou: Thaís, tu tá dando aula, vamos para Maceió para você dar aula. Você vai dar aula lá em Maceió comigo. E foi a primeira viagem que eu fiz para dar aula, foi para o ateliê da Josi lá. Ela que abriu assim as portas. Mas isso foi um ano depois, foi em 2017 que a gente foi para a FIPAM. Quando foi em 2018, como eu já estava com muitas turmas lá nesse instituto, era no mínimo 8 turmas, eu dava aula de segunda a sábado. Ó. Era muito puxado. Aí o que aconteceu? Eu tava com um sobrepeso muito grande, porque não, uma obesidade mesmo, grau 2, porque era uma coisa que eu não estava me preocupando, né? Eu estava focada sempre em aula, 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 conteúdo, 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 encomenda, Esqueceu de si, né? tudo. Esqueci de mim. Tanto que eu não via que eu tinha chego no peso que eu cheguei. Eu cheguei a pesar mais de 100 quilos. Entendeu? É aquilo que a gente se olha no espelho e não se reconhece. Eu vejo minhas fotos hoje de como eu era. Meu Deus, eu era dessa forma, eu era desse tamanho. Como que eu não via que eu era assim? Entendeu? Então foi quando eu só vim me dar conta quando o meu pé sentiu, né? Quando eu já tinha passado pelas cirurgias, já estava, a segunda cirurgia foi um sucesso. Meu médico falou para mim: depois dessa cirurgia você vai ter pelo menos uns 10 anos de validade, né? Essa cirurgia vai te dar uns 10 anos sem dor, sem agonia, sem nada. Só que aí quando foi em 2018, 2017 para 2018, eu senti muito esse meu pé, porque eu tava nessa rotina louca. E aí foi quando eu voltei com o meu médico. Aí o meu médico falou: a gente já passou por muita dificuldade, já fiz 2 cirurgias no teu tornozelo. O primeiro médico falou que não tinha nem nada que pudesse fazer, mas a gente fez, entendeu? A gente fez para te dar uma qualidade de vida assim melhor. Então agora é contigo. Ou tu emagrece, ou tu emagrece. Tu não tem outra opção que não seja bariátrica, porque tu precisa perder peso rápido, rápido, rápido. Aí foi quando ele me deu um choque de realidade, porque ele chegou e falou: a próxima vez que eu for pegar no teu tornozelo vai ser para colocar uma prótese. Então tu é nova e eu não quero fazer isso. Então agora tu vai ter que emagrecer. E ele me indicou o médico dele porque ele também tinha obesidade e passou por uma bariátrica. Só que aí eu passei pela consulta com o médico me deu os encaminhamentos para eu começar o meu pré, né? O meu pré-operatório. Só que, sabe, quando a gente também não sente uma confiança assim no médico, eu não me senti segura com ele. E eu acho que o meu maior erro também foi sair falando para todo mundo que eu ia fazer. Entendeu? Eu chegava: vou fazer bariátrica. Eu chegava feliz: vou operar, vou fazer bariátrica, não sei o que, não sei o que. Aí o pessoal, a primeira coisa que o pessoal falava: deixa eu só limpar aqui minha câmera que sujou. Aí o pessoal falava: Fulano morreu de bariátrica. Tu não precisa disso. É só fechar a boca que emagrece. Essas são as 3 frases que eu mais ouvi na minha vida.
fecha a boca que emagrece, fulano morreu de bariátrica e tu não precisa disso. Pronto, foi o Que recorde. coisa. Isso me desmotivou total. Eu fiquei totalmente desanimada para fazer e parei meu processo. Parei. Na metade, assim, eu acho que era dezembro de 2017, parei. Não fiz mais. Aí, quando foi janeiro, fevereiro, voltei a sentir muita dor. Aí, eu sentei assim no sofá. Na época, eu morava no meu apartamento. Cheguei e falei pro meu marido, amor. Ele me viu assim muito quieta, né? Pensativa. O que você tá pensando? Eu falei, eu vou fazer cirurgia bariátrica. E ninguém vai saber. Eu vou fazer e não vou falar pra ninguém. Eu só preciso que você me apoie. Aí ele falou, eu lhe apoio. Querer, eu não queria que você fizesse. Mas se você quer fazer, eu vou estar aqui do seu lado. E pronto. E foi assim. As únicas pessoas que sabiam que eu ia fazer era minha irmã, minha mãe, meu irmão e ele, né? O restante de todo mundo, todos os parentes só souberam no dia que eu dei entrada no hospital e já estava internado para fazer. Porque ninguém mais soube. E aí fiz. Só que eu dei entrada, eu acho que em fevereiro, né, no procedimento. Só que quando eu dei entrada, apareceu um problema nos meus sisos. Aí já parei mais um mês, tava com a cara toda inchada, tendo que arrancar um monte de siso. Beleza, eu só sei que eu vim conseguir me operar em maio, né? Me operei dia 15 de maio. E aí, antes desse processo todo de cirurgia, de bariátrica, eu já estava na minha cabeça que eu queria fazer um curso em Brasília, né? Uma especialização coreana com a Amélia Lino, lá em Brasília. Que ela tinha Aham. começado a fazer as turmas de flower cake, de professores em flower cake. Eu quero fazer esse curso. Eu vou me aperfeiçoar. Paguei meu curso. Um mês de operada, eu viajei. Eu ainda Nossa, estava que na louca. dieta líquida, líquida para pastosa. Eu não estava comendo direito ainda. Eu estava fraca, eu estava nesse processo ainda de perca de peso. Eu acho que eu tinha perdido uns 15 quilos já em um mês. Já tinha perdido uns 15 quilos. Fui-me embora, viajei, sem comer direito ainda. Meu Deus, como é que eu vou comer lá? Eu me viro. Fui, meti a cara. Foram, assim, os 3 dias de cursos mais intensos da minha vida. A gente começava a aula, era 10 da manhã, saía 10, 11 horas da noite do ateliê. É bem Amélia Lino na época, que ia com Só os cursos mais brava. até as 3 da manhã. A gente ia. A gente ia e assim, sem nada. A gente foi ali para estudar. Então, bora. É prática. Então, bora É. fazer. Fui-me embora. Só que eu não tive que fazer. A gente estava num chalé, a gente tinha reservado, eu e mais 7 mulheres, reservamos um chalé juntas. E aí, nesse chalé passava um córregozinho atrás. Aí eu fui andando, mais 2 ou 3 meninas, fomos andando pelo meio do córrego. Eu sei que no intervalo disso, como eu tava fraca, minha imunidade baixou e minha garganta inflamou. Eu sei que durante o curso eu tava com uma febre, com uma febre. E eu só sei que durante a gente saiu do curso um dia e foi direto pro hospital, tomei uma benzetacil, fiz lá tomei soro, sei que tomei um monte de coisa. No outro dia, 9 horas da manhã, já tava dentro de sala de aula de novo. Louca, louca, louca. Muito, muito. Meu Deus, foi um dinheiro que eu investi, que eu não tenho como recuperar, então eu vou aproveitar. Que era curso, passagem, a hospedagem, o translado. E eu só sei que foi um dos melhores cursos também que eu fiz na minha vida. Tenho minha certificação coreana até hoje, tá emoldurada, eu vou pendurar aqui, que eu mudei aqui um monte de coisa no meu ateliê. E aí, esse também foi um curso que também deu uma girada de chave, porque cada curso que a gente faz assim, abre nossa mente. Ah, não é É. porque eu sou professor que eu vou parar de estudar. Gente, tá Não. o tempo todo tudo atualizando, a gente tem que estar estudando, né? E aí foi quando, depois desses cursos, foram aparecendo para mim as marcas. Foram muitas indicações de muitos amigos, mas também a gente estar nos lugares, né? É a gente saber que todo mundo que está ali é igual. Eu sempre cheguei em todos os lugares tratando todas as pessoas da mesma forma. Eu sempre tenho aquilo para mim de tratar as pessoas como eu gostaria de ser tratado, independente de quem seja. Pode ser uma pessoa, gente. Eu sou aqui do jeito que vocês estão vendo, eu sou assim em qualquer lugar. Entendeu? Eu não tenho personagem, não tenho marca, não tem nada. É. Às vezes as pessoas já me chamaram por aí de forçada, que eu sou uma coisa pela frente, por trás sou outra. Mas, gente, eu não tenho nem tempo para ficar criando personagem. Eu não tenho tempo, eu queria ter tempo para incorporar um personagem aqui e pronto, mas não dá, entendeu? Então, assim,
do jeito que eu sou, eu tô falando ali, eu comecei a conversar com uma pessoa, eu nem sabia que a pessoa era praticamente CEO de uma empresa que já me indicou, que já gostou de mim. Aí eu tô conversando aqui com outra que já também é alguém influente ali, eu nem sabia quem era, entendeu? E aí as pessoas percebem que, tipo, pô, é uma pessoa que é assim, vale a pena a gente estar ali trabalhando com aquela pessoa, porque qualquer lugar que a pessoa estiver, a pessoa vai estar tratando assim nossos clientes, nossos alunos, nossos amigos, então vamos continuar assim. Uma coisa que abriu muito as minhas portas como professora foram feiras de confeitaria. Foram feiras. Gente, eu sou de Manaus. Tem noção de como que é uma passagem? Eu sempre falo que quem mora em Manaus tem que saber voar ou nadar, porque a gente só consegue sair assim daqui. Então, foi muito investimento em passagem aérea, em hospedagem. Graças a Deus, nessas idas e vindas, eu fiz vários amigos por onde eu passei, porque eu sempre sei entrar e sei E sair dos sair. lugares. Entendeu? Então eu sempre tenho onde voltar, graças a Deus. Sempre tem muita feira em São Paulo, em Rio de Janeiro, eu sempre estava por lá, eu sempre fazia muito network, gente. Network é uma coisa que abre as portas da sua vida de uma forma que você nem imagina que vai abrir. Entendeu? Verdade. Sempre fui para feiras assim. A minha primeira feira que eu fui convidada para dar aula, meu Deus, foi o maior uê da minha vida, que foi pela Mago. Eu tava dando, dou aula, sou professora da Mago ainda aqui em Manaus. Já estou há 7 anos com a Mago. E aí me convidaram. Só que aquele convite, venha, né? Você é uma das nossas convidadas, mas assim, é tudo por nossa conta. É seu bolso, é tudo do É do seu meu bolso. bolso, mas o convite está A minha feito. primeira experiência de feira foi em 2017 pela Amélia Lino. Ela que me colocou no stand dela. A primeira casa que ela colocou na FIPAM Eu foi o primeiro lembro. stand dela. Linda Foi aquela a casa, minha. linda, linda. Esse eu sei que. Ai, aquela casa foi maravilhosa. Eu não dei aula lá, mas você está falando, um dia eu vou vir dar aula na FIPAM. A Foi minha uma maior experiência. realização de sonho foi quando eu fui dar a minha primeira aula na FIPAM. Eu passava, na época, estava no auge da Batalha dos Confeiteiros, né? Aí eu vi os participantes, tudo que eu Aham. assistia tudo, eu não perdia um. Aí eu vi os participantes todos lá, meu Deus, saía tirando fotos de um por um. Aí eu vi o Rick, ai, o Rick tinha ganho, meu Deus, o Rick tava assim ali, tava ele, tava o Luiz, tava todo mundo. Aí quem diria, gente? A vida tem tantas idas e vindas que hoje Rick é meu É. amigo, a Laís Gama é minha amiga. E assim, gente, várias pessoas que na época eu tava ali como fã, como admiradora, hoje se tornaram grandes amigos, gente. E eu fico assim, tudo isso porque eu saí da minha caixinha e fui atrás, né? É isso Saí aí. daqui do meu lugar, porque É ser ousada, né? A gente ter o espírito de isso. ousadia que o Eu, Senhor eu nos vejo dá. muito alunas minhas falando: ai, Thaís, eu queria muito ir, mas eu não quero ir sozinha. Por isso que eu não vou. Gente, mas você nasceu sozinha. É. Entendeu? Tudo na sua vida, ninguém vai vir aqui te dar tudo de mão beijada, não. Quantas vezes eu saí daqui sozinha de Manaus, fui-me embora para Rio de Janeiro, fui embora para São Paulo, fui embora para Bahia, fui-me embora. Por quê? Porque eu sei que é eu que vou correr atrás daquilo que eu quero para mim. Não é ninguém que vai vir até mim me dar o que eu O quero. sonho é seu, né? O É sonho é meu, eu que seu, tenho que né? correr atrás, né? E aí foi quando, em 2018, eu fiz a minha bariátrica, emagreci. Em questão, assim, eu fiz em maio, quando foi em dezembro, eu já tinha eliminado 40 quilos. Já tinha, assim, mudado a minha vida total. E foi quando eu comecei a viajar para o Brasil para dar aula. Porque nessas minhas idas e vindas de feira, fui fazendo amigos em todos os cantos do Brasil. Você vai lá pro meu ateliê, você vai pro meu ateliê. Aí tava em São Paulo, tava em Rio de Janeiro, tava em Recife, tava na Bahia, tava em Maceió. Eu viajei muito, muito, Ah, muito, foi uma muito esse época muito Brasil boa. Antes da pandemia, eu antes viajei da bastante pandemia. também, até 2019, até ir para Angola e depois ir para Portugal, que eu ainda Olha, fui para Angola e Portugal dar aula. E foi uma experiência que eu acho que é o que eu estou tentando trazer hoje de volta para essas mulheres que estão espalhadas pelo Brasil, de que esse presencial ele não tem preço. entende? Esse relacionamento, assim, sabe, o toque. O online é muito bom, o online vai colocar mais dinheiro no seu bolso, falando de dinheiro? Vai, porque você vai alcançar um número maior de pessoas.
mas crie a experiência do presencial primeiro, se Nada veja paga como você pegar na professora. mão de um aluno e dar uma direção para ele, gente. Isso, e é aquela coisa do você se conhecer como professora é muito mais fácil no primeiro aluno, com um aluno presencial, do que você querer se jogar para um digital falando para uma câmera. É É muito verdade. mais desafiador, sabe? Então, assim, o Brasil é muito grande, tem muita mulher começando agora, querendo aprender. A Thaís está aí voando o planeta todo. As pessoas querem aprender com as alunas da Thaís, que já estão fazendo bolo muito bem feito e que agora já podem ensinar, porque você já está em outros patamares. É Então, tem verdade. espaço. E é uma pergunta que eu queria fazer para você. Você Hum. acha que hoje, 2025, eu ouço muito isso, tá? As pessoas falam muito sobre, mas o mercado já está muito cheio, já tem muita gente ensinando. Qual é a sua visão com relação a isso, com Eu relação acredito que ao ensinar? eu acredito que sempre tem espaço para todo mundo ensinar, porque sempre tem gente querendo aprender. Existem milhões de pessoas, milhões não, né? Existem muitas pessoas que ensinam a fazer um bolo de chantilly, por exemplo. Mas tu tem tua técnica, o outro professor tem a técnica dele, o outro tem outro. Eu sempre falo para as minhas alunas que vêm aqui fazer consultoria, porque hoje, graças a Deus, eu faço consultorias. As minhas alunas vêm fazer, por exemplo, consultoria de ganache. Eu ensino tudo, 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 tudo. Eu nunca fui de ficar escondendo técnicazinha que não. Se eu estou disposta a ensinar, eu ensino tudo. E ainda chego e falo, ó, você está fazendo esse curso aqui comigo, mas se você tiver a oportunidade de fazer esse mesmo curso de ganache com outro profissional, faça. Por favor, porque ele tem outra técnica, outro método, outra receita, então você consegue agregar tudo e fazer do Isso. melhor jeito para você. Isso aí. Criar o seu jeito único de Meu fazer as Deus, coisas. E exatamente. como a gente fala, né? Eu acho que as pessoas, elas também precisam pensar assim, ó. Esses dias eu estava com esse insight na cabeça. Dentro de uma escola, de uma faculdade, existe 50 professores se formando para matemática, para português, para ciência. E eles não olham para eles como concorrentes. Por que que a gente, na nossa profissão, a gente se olha como concorrente? Isso foi uma coisa que me chocou muito, sabe? Quando eu entrei na confeitaria. É porque eu sempre tive essa ilusão de que era um mundo muito doce, que todo mundo olhava e saía coraçõezinhos dos olhos. Mas, gente, sério, eu fiquei chocada de saber que no mundo tão doce existe tanta amargura, né? Porque são coisas assim que no meu mundo fantasioso, é desnecessário, É, entendeu? Porque tem cliente para todo mundo, tem aluno para todo mundo, tem espaço para todo mundo. O sol brilha para todos. Não precisa você querer tapar o sol do coleguinha. Eu tenho uma amiga minha, amiga mesmo aqui em Manaus, que ela também é professora. E é incrível como as pessoas tentam jogar eu contra ela e ela contra mim. Entendeu? Tipo, a gente faz bolo de pasta, a gente faz bolo de chantilly, a gente dá aula das mesmas coisas, mas somos amigas. A gente tá em todos os eventos aqui em Manaus, a gente tá junto. Mas as pessoas insistem em querer fazer uma picuinha aqui, uma picuinha aí. Graças a Deus que ela é muito parecida comigo nesse aspecto e a gente não tem espaço, não tem tempo para isso. A gente não dá trela para isso. Porque é coisa que se a gente der trela, é o que é. mais vai aparecer, gente. É o que mais vai aparecer. Então, assim, a gente foca no nosso, né? Quando começa, quando eu sei que já tem alguém aqui que entra no meu ateliê querendo falar de algum professor, eu sei que ela vai sair daqui falando de mim também. Vai. Entendeu? Então, eu sei que o problema não está em mim, não está no outro professor, está na pessoa. Entendeu? É sempre sobre ela, né? É sempre sobre a pessoa, não é sobre a gente. Então, se uma pessoa está falando sobre você, gente, não é sobre você, é sobre a pessoa. Então, nem liga para isso, né? É. É sobre isso. Me fala uma coisa. Hoje, qual seria, se você tivesse começando agora, você tá, é só a Thaís confeiteira, ainda não dá aula, tá só com desejo de começar a dar aula. Qual seria a orientação que você daria para essas mulheres que querem começar a dar aula, mas elas se sentem... Eu até queria que vocês que estão aqui na live colocassem aqui para mim, quem ainda não é professora, mas tem esse desejo de ensinar, tem essa vontade de começar a dar aula, o que que impede você de dar aula? O que que você enxerga como Isso. dificuldade? E aí eu queria que Thaís trouxesse, assim,
na prática, o que que você já... É como se você voltasse no tempo e não fosse indicada para nenhuma escola. Você queria entrar no mercado para você dar aula. Quais seriam as suas ações, assim, para você se meter e falar, cara, eu quero dar aula. Aonde que eu posso ir? O que que você faria? Bom, a primeira coisa é que eu sempre digo que a gente já tem o não, então a gente vai em busca do nosso sim. Eu Aham. procuraria primeiro estudar, né? Eu estudaria sobre aquilo que eu quero ensinar e sairia investindo nas minhas redes sociais, né? Com conteúdos, com tudo, e em lojas. Que querendo ou não, em lojas a gente tem um público que não é nosso. É um público que está na loja consumindo produtos daquilo Da na loja. loja. Então é muito interessante a gente começar conversando com as pessoas da loja, verificando se tem curso, se tem sala de aula, se tem qual é a estrutura que eles te dão para te começar a ter alguma coisa ali. Faz uma aula show, faz uma aula prática, mas assim, sempre começando pelaquilo que você sabe, né? Pelaquilo que você tem conhecimento e que você está segura a ensinar. Porque como você está acostumada a fazer aquilo, por exemplo, a Elaine que está aí, a Elaine pode decorar bolos em chantilly lindamente. Então a Elaine manja, a Elaine sabe daquilo porque ela é uma coisa que ela faz todos os dias. Então, para ela vai ser uma coisa muito natural para ela ensinar. Vai ensinar o batimento de um chantilly, o ponto do chantilly, como alisar um bolo e como vender, né? Isso Então, aí. é por onde ela começa, é por aquilo que ela sabe fazer. Então, começa assim. Se você tem seu não, vá em busca do sim, né? Só não fiquem parados ali sentados, esperando cair na cabeça, porque não vai vir, né? A pessoa tem É, que ir atrás. exato. E eu complemento assim, ó. Eu faria a mesma coisa que eu fiz desde o início, quando eu comecei a dar aula. Primeiro, fazendo um post na rede social para eu poder entender quem é que está ali na minha audiência que queira flertar comigo em ser a minha aluna. Então, eu faria um conteúdo para a rede social para flertar com as pessoas ali que talvez me chamaria. E foi exatamente o que eu fiz há 10 anos atrás. Em 2015, eu fiz um post, contei um pouco da minha história nesse post e mostrei um bolo incrível que eu tinha para poder chamar a atenção, que era para chamar a atenção mesmo para a pessoa ler aquele post chamando a atenção pelo bolo, que foi até pela Lulu Celebrate, que vai estar aqui com a gente no quadro. E aí apareceu a primeira pessoa. Eu já sabia que o que eu queria ensinar era bolo de pasta americana, porque era o que eu dominava. Então eu já sabia que seria pasta americana. Quando a primeira pessoa apareceu, e é uma das coisas que eu ensino para todos vocês que querem começar a ensinar, é pergunta para essa pessoa qual é a sua dificuldade. Essa perguntinha é uma perguntinha mágica, é uma perguntinha de ouro, porque quando ela trouxer para você qual a dificuldade que ela tem, você vai montar o curso para ela. Exatamente isso, exatamente isso. A Sempre gente que quer eu vou dar inventar a uma roda, né? consultoria, é a primeira coisa que eu faço. Antes de começar alguma Qual coisa, é eu a sua sinto, vamos dificuldade? conversar. O que você tem dificuldade de fazer? Qual é a sua maior dificuldade? Fala pra mim. Isso. É sobre isso. Porque aí, senão você fica querendo inventar um curso super, ultra, mega blaster, assim, sabe? Redondo. E às vezes a pessoa só quer aprender a espatular. Só quer deixar o bolo lisinho, só quer deixar uma quina perfeita. Então, é mais simples do que vocês pensam em ensinar, tá, gente? É muito mais leve, é prazeroso, porque quando você começa a transbordar todos esses anos de conhecimento, você começa a olhar no olho da pessoa que foi você que ajudou, e não existe nada melhor do que esse retorno de gratidão do outro, de tipo, putz, cara, obrigada por você ter me ajudado. Mesmo que você receba por isso, porque as pessoas também têm um bloqueio com quanto a receber. Porque é difícil de cobrar corretamente pelo bolo. Então, imagina na hora de cobrar pelo curso, né? E aí entra numa outra esfera. Mas você está ali a serviço das pessoas, né? Ajudar as pessoas a realizarem um sonho delas, que é fazer um bolo, e você pode fazer isso, por que você não vai fazer? Ah, porque eu tenho vergonha? Porque eu tenho medo? Porque eu tenho Para dificuldade? lembrarem que Aprende. vergonha não paga boleto. Pois é, esse é o meu maior motivador, boleto. É. O nosso.
E assim, gente, aproveitem muito o Instagram de vocês. O Instagram de vocês é a vitrine de vocês. É É, o primeiro contato, às vezes, que você tem com os seus alunos, com os seus clientes, né? É um Instagram, então não deixa seu Instagram parado, movimenta, posta. Aí tem muita gente que fala, eu tenho vergonha. Lembrem, a Thaís e a Luciana falaram, vergonha não paga boleto. E boleto é seu maior motivador. Então, põe a cara ali para jogo, mano. Vai lá, é, posta. Ah, eu tenho vergonha de aparecer. Filma a tua produção, filma ali teus bolos, filma teus processos ali de produção e posta conteúdo. Tudo que você faz hoje em dia, gente, é conteúdo. Mas uma coisa que eu digo, as pessoas gostam de saber quem está por trás daqueles bolos, quem está por trás daquele conteúdo. As pessoas gostam de ver que você é de verdade, que você é gente como a gente, que você erra, que você é orgânico, que você não é uma máquina. Entendeu? sei. Muita gente, eu errei uma palavra no meu story, vou apagar e vou gravar de novo. Posta errado mesmo, menina, porque aí o povo vai ver que tu erra também, entendeu? É uma É, coisa normal. Eu às vezes, posto um monte de story, um atrás do outro. Eu bagunço, às vezes, falando que meu story tá igual do Carlinhos Maia, que é só um pontinho assim atrás do outro. Nem todo mundo vai ver, mas tem aquelas que botam ali o celular do lado e e ouvem ver como se fosse uma stories. televisão, né? Vê uma TV, vê um filme ali passando. Tem gente que me acompanha desde que o meu neném tava, desde que eu tava com ele na barriga ainda, que foi época de pandemia. Aí depois que ele nasceu, eu continuei fazendo bolo com ele no sling. Aí tem o pessoal, ai meu Deus, eu vi esse menino nascer, porque ele nasceu em casa, né? Tipo, eu postei história grávida. Quando foi depois, eu já postei história com o menino no colo. Aí o pessoal, olha, parece que foi um dia desse que a Thaís espirrou o Gohan. Tipo, a pessoa faz parte da tua vida, entendeu? Tá ali acompanhando tudo. Então, posta, gente. Não liguem pra nada, que às vezes as pessoas só querem ver você, só querem saber como tá sendo sua rotina. Então, vai lá e posta. É isso aí. Thaís, a gente está chegando no nosso final, deixar você descansar. Me Que nada, fala, eu vou pra deixa uma. academia ainda, amiga, porque eu sou no Projeto Fit agora. Eita lasqueira! Então, entrega, ó, 12 12, na hora certa, com a pessoa certa, no lugar certo. Deixa uma Ó, mensagem para essas mulheres. Qual a mensagem que você deixa para elas? eu digo que todas vocês são mulheres maravilhas, porque a gente consegue fazer muito mais do que a gente imagina. Tenho certeza que todas vocês são capazes de realizar os sonhos de vocês e tudo isso depende de vocês. Não espera sentada, levanta e vai pra luta. Eita! Menina, olha, eu Obrigada! gostei, Não já espera fluiu assim sentada, querida. naturalmente. Levanta e vai fazer o que precisa ser feito, que não vai cair no seu colo, não. Deus já te Exatamente. chamou para fazer. Se ele te deu a visão, ele vai te dar a provisão. Só É pega e sobre vai, isso. né? Obrigada E pelo é aquilo, a carinho. gente só recebe o fardo que a gente pode carregar. Então, É. E tem uma coisa que amarra ele aqui e vai-te embora. eu ouvi uma coisa hoje muito interessante, já até coloquei ali para eu poder gravar um conteúdo falando sobre isso amanhã, que a gente quer muito que Deus dê para nós algo, né? Para as confeiteiras querem algo, querem ser reconhecidas, querem ter sucesso, né? Só que aí a gente não quer o tempo de preparo para receber. E aí o que eu ouvi foi que uma analogia assim perfeita. Você é mãe, né? É Johan, né? Gohan, Gohan. Ele tem quantos anos? sim. Ele tem 5 anos. Você, vamos supor, daqui 13 anos, ele vai estar com 18, você vai comprar um carro para ele de presente de 18 anos, para ele poder dirigir o carro dele. Então, vamos dizer que você já comprou esse carro para ele. Só você não entregou porque ele não está na idade de dirigir esse carro. Porque se ele colocar o pé, ele vai fazer asneira. Mas o carro já está aí na garagem. Ele já sabe que o carro é dele. Ele vai precisar se preparar. E nesse preparo é que a gente não quer esperar. Porque Às já vezes está na garagem, já está pronto para nós, e já é é aquilo, nosso. as pessoas me veem assim, poxa, eu queria ser igual a ela, eu queria ter a vida dela, mas a pessoa quer a nossa vida ali pronta, não quer passar por tudo que a gente passou. Exatamente.
Exatamente. Não adianta, não tem retorno. Você não vai beber água. A água não vai vir até a sua boca se você não levantar e ir até a geladeira para beber. Não vai. Então, faça a sua parte. Faz o que precisa ser feito, sem churumela. Vai ser difícil? Vai. Vai doer? Vai. Porque tudo que é aprendizado custa, gente. Você custou aprender a levantar e andar, mas você hoje anda. Então, tá tudo bem essa fase de aprendizado. Traga isso como se divirta no processo. Vai ser muito mais leve quando a gente se diverte no processo. Porque aí o resultado vai ser só uma consequência, tá? É verdade. Beijo no seu coração. Vamos tirar um print? Deixa eu Beijo, meu amor. desativar aqui Vamos. Deixa eu desativar os comentários para a gente tirar um print. Aí. Linda, Tirar? maravilhosa. Obrigada pelo Ai, carinho. Deus eu que abençoe agradeço mais Deus uma vez abençoe pelo sua noite. convite. Boa academia, bom exercício, mantém firme e Obrigada. forte. É, mas a gente tem que manter, porque o peso não pode voltar por causa desse pé, que esse pé tem que cuidar dele. É isso aí. Beijo. Ainda mais sucesso Beijo. para você, tá? Pra você Beijo. também, meu amor. Tchau, Obrigada. tchau. Sucesso para as meninas, que vão ser professoras maravilhosas, viu? Isso aí. Tchau, Cheiro. tchau. Tchau.